Salve, salve galera que acompanha o canal do Professor Denis! E aí, tudo bem com vocês? E vamos para mais um vídeo! E hoje nós vamos falar sobre a diferença que há entre clima e tempo. Sabe qual é a diferença entre clima e tempo? Clima é o que está rolando entre a gente. E tempo é o que estamos perdendo distante um do outro. Péssima. Esses dois conceitos têm significados bem diferentes na meteorologia. O tempo é o estado momentâneo das condições atmosféricas ou meteorológicas de um dado lugar, em um determinado momento, e está sujeito a variações. E quando se pergunta como o tempo está hoje, pretende saber se está quente ou frio, seco ou úmido, chuvoso ou ensolarado. O tempo é, portanto, a condição atual da atmosfera, podendo mudar de um instante ao outro. As variações de temperatura, umidade relativa do ar e pluviosidade são responsáveis pelo dinamismo das condições meteorológicas, portanto, do tempo. Essas variações podem ou não ser acentuadas de acordo com a época do ano, porque há meses em que as chuvas são mais constantes e outros em que não há chuva. Por exemplo, há meses em que as temperaturas estão mais elevadas e outros meses em que as temperaturas caem. Sendo assim, os principais elementos do tempo são radiação, temperatura, pressão e umidade. Já o clima é a condição duradoura do ambiente atmosférico e equivale ao conjunto dos tipos de tempo de um determinado lugar ao longo de um período de aproximadamente 30 anos. Representa, portanto, um padrão geral das condições meteorológicas, as variações anuais de temperatura, umidade, tipos de precipitação, pressão atmosférica, ventos, que se alteram de acordo com as estações do ano. Mas o que são e quais são os fatores climáticos? Os fatores climáticos são elementos naturais ou não que exercem influência sobre o clima de uma determinada região. Um ou mais fatores podem interagir, influenciando aí na temperatura, na umidade, pluviosidade e deslocamento de ar. Então, os principais fatores do clima são altitude, latitude, continentalidade, maritimidade, relevo, vegetação, massas de ar e, por que não, a urbanização. Falando de cada um dos fatores que influenciam no clima, vamos começar com a latitude. Quanto maior a latitude, menor é a média de temperatura anual. Isso acontece, pois os raios solares incidem com maior inclinação nas regiões mais distantes da linha do Equador. Por outro lado, as regiões mais próximas da linha do Equador recebem os raios solares com menos inclinação, apresentando um maior aquecimento. E o que é latitude? Bem lembrado! Não vamos esquecer que latitude é a distância medida em graus a partir da linha do Equador, nos sentidos norte e sul. E é por isso que faz muito mais calor na América Central do que na América do Norte, por exemplo. Dessa forma, a média anual de temperatura em Manaus, por exemplo, é sempre muito maior do que em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Outro fator que influencia no clima de uma região é a altitude. Como o aquecimento do ar é feito por radiação, em locais mais altos, a temperatura é menor. Logo, quanto maior a altitude, menor é a temperatura. Por isso que os cumes das altas montanhas, mesmo estando em baixa latitude, possuem aí um gelo permanente. Por isso também que as temperaturas médias anuais são baixas aí naquelas cidades que estão localizadas em áreas de altas montanhas. No Brasil, podemos citar, por exemplo, as cidades que estão aí na Serra Gaúcha, no Rio Grande do Sul, aí, e também Campos do Jordão, no estado de São Paulo. Agora vamos para a maritimidade. O clima das regiões próximas ao litoral recebe muita influência dos oceanos. Geralmente, as cidades litorâneas são muito úmidas, com a presença de um alto índice pluviométrico. Essa umidade é originária da evaporação da água dos oceanos, que atinge o continente de forma mais intensa nas áreas próximas ao litoral do que nas áreas localizadas no interior. Por isso, a umidade do ar e o índice pluviométrico são maiores em uma cidade como Santos, que está no litoral paulista, e bem menor numa cidade aí tipo Brasília, que está bem no interior. E tocando nesse assunto, agora vamos falar sobre continentalidade. O clima das áreas localizadas nas regiões distantes dos oceanos
é bem mais seco do que nas regiões próximas ao litoral. Que? Isso ocorre pois essas regiões sofrem pouca ou nenhuma influência das massas de ar úmidas originárias nos oceanos. Próximo fator que influencia no clima, relevo. Regiões localizadas próximas ou entre montanhas possuem um clima influenciado pelo relevo. As montanhas dificultam o deslocamento das massas de ar, influenciando a umidade e o índice pluviométrico da região. Numa cidade localizada entre montanhas, por exemplo, pode fazer mais calor do que em outra próxima que não sofra esse fator climático. E isso ocorre pois o vento tem maior dificuldade de dispersar o ar quente em áreas cercadas por montanhas. As montanhas também podem ser barreiras que atrapalham a chegada de massas de ar úmidas em determinadas regiões, deixando-as mais secas. Pegando carona, vamos para as massas de ar. O clima do planeta ele é muito influenciado pelas massas de ar. Elas podem, de acordo com a região onde elas surgem, serem quentes, úmidas, frias ou secas. Por exemplo, as massas de ar que se formam nos polos, sendo ele o Polo Norte ou o Polo Sul, elas são frias e úmidas. Já as massas de ar que se formam na região do litoral ou próximas à linha do Equador, elas são quentes e úmidas. Regiões que estão localizadas em áreas que são influenciadas por estas massas de ar assumem suas características climáticas quando estão sob o efeito delas. No inverno, por exemplo, o Rio Grande do Sul recebe forte influência da massa de ar polar atlântica, que leva muito frio e umidade para as cidades desse estado. Vamos agora para a vegetação. Florestas, principalmente as densas, elas costumam reter bastante umidade. Elas possuem também a capacidade de impedir a incidência dos raios solares no solo. Um bom exemplo é a floresta amazônica. Cidades próximas a elas costumam ser úmidas, pois essa umidade que a vegetação retira do solo é lançada na atmosfera. Por fim, vamos falar da urbanização. Nos grandes centros urbanos existem muitas construções, ou seja, asfalto, concreto. Isso mesmo, fatores que aumentam a retenção do calor. Para piorar, as áreas verdes costumam ser em pouca quantidade, em função do adensamento urbano. Com grande quantidade de veículos automotores, a poluição do ar também é elevada. Estes elementos favorecem a formação das ilhas de calor, alterando o clima destas grandes cidades. Logo, a urbanização tende a elevar a temperatura média anual de uma determinada região. É isso aí, galera. Esse foi mais um vídeo aqui no canal do Professor Denis. Para você que chegou até aqui, meu muito obrigado, tá? Para você que não é inscrito, se inscreve aí no nosso canal, deixa sua pergunta, seu like, tá? Que a gente agradece aqui do fundo do coração. Essa foi mais uma revisão sobre clima, tá bom? Para você que está se preparando aí para o concurso do IBGE, para você que vai fazer sua avaliação aí, que tem o conteúdo de clima, espero que você tenha aproveitado o máximo, tá certo? E deixo aqui meu agradecimento, fiquem com Deus e tchau!